noite, irmãs e irmãos. Com graças a Deus, mais uma vez o Senhor tem, nos abençoado e estamos aqui. Sabemos que todos nós estamos aqui com um propósito, de louvar e agradecer o nome do Senhor, porque sabemos que Ele é digno de toda a honra, merecedor, de toda a glória. E aqui nós estamos para agradecer a Deus, também para ofertar nossas vozes ao Senhor nosso Deus. Eu quero que os irmãos fechem seus olhos, que nós podemos orar, pedindo a direção de Deus para esse culto que se inicia nesse momento, que é o culto evangelístico. Que Deus possa estar usando a sua palavra e quebrantando os nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Deus, agora agradecer ao Senhor, meu Deus. Senhor Deus, por mais um dia de vida que tem nos dado, Senhor. Senhor Deus, pelo livramento que nos deu hoje, Senhor Deus, durante o dia. Pelo pão de cada dia que tem colocado em nossas mesas, tem suprido, Senhor Deus, todas as nossas necessidades. Somos gratos ao Senhor, Deus, pela grandiosa vontade e misericórdia do Senhor nos alcançar. Hoje nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. E lhe pedimos, meu Pai, que o Senhor aceite, Senhor Deus, os louvores que foi entoado aqui. Senhor Deus, a sua palavra ela possa comover cada dia mais em nossos corações e que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nos fortalecendo, Senhor Deus, nos dando alegria de entender o que o Senhor tem a nos falar através da sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, abençoando todos que aqui já estão. Aqueles que estão caminhando, traga debaixo da sua voz. Aqueles que estiverem enfermos, Senhor, tenha misericórdia de tocar as enfermidades e sarar. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que nos fortalece, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que sara, Senhor Deus. E nós queremos, meu Pai, pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos dando alegria de ofertar nossas vozes ao Senhor, Pai, em adoração, porque sabemos que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, merecedor de todo louvor. Nós estamos aqui, Senhor, com o propósito de louvar e agradecer o seu nome. Em seu nome santo, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Convido esse irmão. Êxodo capítulo 20, o versículo 11. Do versículo 11 até o 16. Êxodo capítulo 20. Do versículo 11 ao versículo 16. Êxodo capítulo 20, do versículo 11 ao 16. Amém? Lemos a palavra do Senhor, nosso Deus. Nos diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. O 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém, irmãos? Eu peço nesse momento que o irmão Francisco faça uma palavra de oração, agradecendo, pela palavra do Senhor que eu vejo. Meu Deus, nosso Pai no céu, muito grato a Ti, Pai, pelo privilégio e a oportunidade, Pai, de ter conseguido nós aqui nesse momento, Pai, pela leitura da Sua palavra. A gente venha ter, buscar em conhecimento cada dia mais, Pai. A gente venha ter a plenitude, Pai, de buscar verdadeiramente como a palavra fala. A gente venha ter a plenitude, Pai, de buscar cada dia mais verdadeiramente a Sua palavra. Perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai, pelas nossas congregações com a Sua palavra. O Senhor venha nos perdoar, nos capacitar cada dia mais
Senhor, por esse momento ofertório que tivemos em tua casa, ó Deus, um momento onde nós devolvemos aquilo, Senhor, que tem proposto nos nossos corações. A palavra fala que toma aquilo que dá com alegria, e agradecemos pela vida de cada um dos irmãos. Que cada um dos irmãos possa ter, Senhor, as postas, para que possam, Senhor, depositar ao teu altar. E aqueles que não têm, Senhor Deus, que tu possa estar olhando para o teu olhar de misericórdia, para que eles possam um dia, Senhor, ter essa oportunidade, essa honra de ofertar em tua casa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, vamos entoar mais domingo, né? Casa do Pai. Eu peço que os amados irmãos para que nós podemos soltar nossas vozes e adoração ao Senhor.
nome de Jesus, sobre a escuridão e vai trazer a sua luz, sobre sua família, clama o santo nome de Jesus. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Estou muito feliz de ver os irmãos de novo, né? Quase 2 domingos que nós estivemos aqui. E os irmãos de novo é um conforto para a nossa vida. Eu confesso aos irmãos que é muito difícil, né, estar aqui. Eu estava pouco antes de vir para casa, para a igreja, muito pensativo, muito reflexivo, e até mesmo chegou um momento de eu dizer assim, será que eu vou conseguir pregar e estar no culto? Porque quem já perdeu alguém em sua família sabe que não é fácil. E muitas das vezes para mim não é fácil. Você pode dizer, você apenas era um gênio, mas para mim não é fácil, porque nós tivemos algum tempo de história junto, de estar, né, com o seu Lázaro, e esse tempo de história, tempo que nós tivemos juntos, foram tempos de histórias mesmo, de alegria, tempos até mesmo de algumas intrigas, mas foram os momentos que serão marcados. Quando eu lembro que ele chamava, né, para mim, né, que ele falava, meu professor, ficava falando, e me chamava lá dentro, sabe? Quando nós paramos para pensar, né, quando eu paro para pensar que nunca mais nós veremos isso, né, não verei isso, para mim é muito triste. Graças a Deus, meus pais ainda estão vivos, mas para mim pessoalmente é um baque muito grande, né? Às vezes eu tento me segurar porque eu tenho que ser forte lá na voz da irmã Nilce, né? Porque eu sei que não é fácil. E assim eu
o texto rodando por aí, né, Marco? Lembra? Que nós sentamos lá naquela mesa lá, né? Que eu fui buscar o pastor Joel e ele tá para fora, acabou. Nós sentamos na mesa, estava o irmão Manuel, o irmão Lázaro, eu, o pastor Joel, o Marco já era criança, os meninos eram criança, Lucas, não tinha bigode, agora tem, Felipe pequeno, e até o tio também estava na mesa naquela época, e o pastor chegou lá e sentou e disse: olha, nós vamos abrir a congregação e vocês três vão tocar o barco aí, né? Eu, o Manuel e o irmão Lázaro. E prontamente nós iniciamos ali na igrejinha, depois veio a irmã Dominga, né, para cantar conosco, né, irmã Dominga, lá na igrejinha. E a igreja foi se expandindo. Compramos esse terreno, nós sentamos, eu lembro uma vez, o irmão Manuel vai lembrar que nós sentamos lá na igreja, tinha uma salinha atrás, nós sentamos numa mesinha lá, depois do culto, eu acho que o irmão vai lembrar, e eu disse assim: olha, o terreno está lá, nós precisamos fazer alguma coisa para que a igreja, o lugar não fique lá. Aí o irmão Manuel disse assim: bom, o que eu posso fazer é de obra, né? O irmão Manuel falou, deixa comigo que eu. O irmão Manuel disse assim: o que eu posso fazer é o seguinte, nós temos um sítio e lá nós temos como tirar madeira para o tempo todinho. Aí os irmãos, né, o irmão Manuel, que sabe, né, a metragem, fizeram a metragem, foi tirada a madeira lá. Que nós estávamos aqui, os irmãos lembram, né? Que nós oramos, todo domingo, vocês lembram que todo domingo nós orávamos, todo quarta-feira nós orávamos. Os irmãos lembram que domingo nós falamos, eu até comentei com os irmãos: não esteja orando, porque o irmão Lázaro está previsto para vir viajar amanhã e ele não está em condição, não está bem. E aquilo já não estava muito legal, né? Nós aceitarmos isso. E quando foi na segunda-feira, né, os irmãos não estão internados, no domingo mesmo ele foi internado, na segunda-feira foi internado direto no CTI, ninguém pode ficar lá. Às 11 horas foi a esposa do Celcinho visitar ele, visitou ele, já não estava legal, né, até amarrado ele estava, porque ele estava agoniado por causa dos medicamentos, no balão de oxigênio. A irmã Rosa falou que ele já saiu da casa do Robson, já no balão de oxigênio. E quando foi na terça-feira, na segunda-feira à noite mesmo, né? Eu lembro que nós estávamos preparando um monte de material para levar, era meia, né? Meia, um monte de coisa para levar para ir na terça-feira. E quando foi na segunda-feira à noite, eu tinha saído da casa da irmã Josicleide, 7h30, 8h, né, irmã Josicleide? Passei na casa do irmão Orlando, eu disse até uma palavra para a irmã Josicleide: irmã, estamos prevendo a viajar na quarta-feira. Eu tinha falado com o irmão Mel, na quarta-feira, então eu não sei como é que vai ficar, vocês vão para frente aí no dia da amiga, porque provavelmente quarta-feira nós vamos estar viajando. E aí eu fui no seu Orlando rapidamente, cheguei no seu Orlando, né, olhei lá, falei com ele rapidinho, né, e fui para casa. Cheguei em casa e digo: vou adiantar o que eu tenho que fazer. E aí eu lembro que já era mais de meia-noite, isso daí, a irmã disse já tinha deitado, já estava dormindo, né? E eu lá no computador, e na hora que eu vou à cozinha, e aí eu estava orando para Deus, eu lembro como se fosse agora, eu dizia: Senhor, eu preciso dar uma palavra para minha esposa. Será que é para nós irmos agora? Olha minha coisa, será que é para nós irmos agora? Ou esperar mais 1 ou 2 dias para ver se o remédio faz efeito? E quando eu termino de falar aquilo, irmãos, os 2 celulares começam a tocar, o dela e o meu. E aí quando eu olho no celular, eu vejo só uma mensagem da Driga, né, da esposa do Robson, dizendo: olha, o Robson foi chamado lá para levar o documento. Com certeza não é notícia boa, se prepara aí. E aí eu já sabia que... E aí o Arminio já estava recebendo ligação, e ele dá a notícia de que o Senhor levou o irmão Lázaro. Para mim, irmãos, é muito difícil de olhar e de estar aqui na igreja e ver que o irmão Lázaro não está aqui. Muito difícil. É muito difícil chegar lá em casa, para nós é muito difícil chegar na sexta-feira, olhar as plantas, olhar nossas coisas e ver que o irmão Lázaro não vai voltar. Né? Nós ainda nem fomos no
Porque, irmãos, é uma coisa que nós estávamos orando e esperando eles para cá. Os irmãos lembram que nós até cancelamos, né, o encontro de casais, né, cancelamos todas as programações para que eles estivessem aqui. Mas Deus não quis que isso acontecesse. E isso, irmãos, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Porque Deus está no controle. Cabe a nós entender que Deus tomou para si no momento que Ele quis, da forma que Ele quer. Então, nós estamos aqui de volta, nossa família. Né? Não é fácil, não está fácil. Deus sabe como está meu coração aqui. Mas nós não teremos, infelizmente, irmão Lázaro mais ao nosso lado. E é uma tristeza, né, irmãos? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu quero só dar uma breve palavra aos irmãos, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Do versículo 6 ao versículo 7. Isaías capítulo 53, versículos 6 e 7. Isaías 53, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor Deus: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém, por necessidade. Graças te damos, Senhor, pela leitura e perfeita da tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, humildemente, Pai, que tu venha, Senhor, me usar nesta noite. Toma o meu coração, Senhor, toma a minha vida, Senhor, para que eu possa transmitir a tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero só deixar uma breve palavra aos irmãos sobre o significado da mensagem da cruz. Qual o significado da mensagem da cruz? Primeiro precisamos entender, irmãos, que o que significa a cruz? O que significa a cruz? É um instrumento de humilhação e sofrimento reservado aos piores criminosos. Só os piores criminosos, só aqueles que eram realmente, que não eram bem na sociedade, que morriam na cruz. Não era todo mundo que morria na cruz, mas sim os piores criminosos. Entretanto, irmão, nós sabemos que Jesus Cristo foi o quê? O Filho de Deus morreu na cruz como se fosse um criminoso. Como se fosse um criminoso. E a cruz era um sinal de humilhação. Quando você morria na cruz, você estava mostrando para todas as pessoas naquela época, tinha a oportunidade de olhar aquela pessoa, como nós vemos na Bíblia, que quando Jesus estava naquela cruz, existiam mais duas pessoas ao seu redor, dois ladrões que estavam ao seu redor, e as pessoas estavam olhando eles até que ele morresse, porque eles não eram colocados na cruz morto, eles eram colocados na cruz para morrer na cruz. E Jesus Cristo nos dá uma mensagem muito linda sobre a mensagem da cruz. Essa mensagem, irmãos, que nós queremos rapidamente colocar para os irmãos, que na mensagem da cruz que Jesus prega, ele nos dá alguns ensinamentos. Ensinamentos que nós podemos nos levar hoje para o nosso dia a dia, ensinamentos que nós podemos colocar para nossas vidas. E a mensagem da cruz, irmãos, ela é importante para nós, porque através da cruz de Jesus Cristo, que teve dor, teve sofrimento, para trazer
redenção para a humanidade. Essa mensagem da cruz nos mostra que alguém que não deveria sofrer, alguém que não deveria morrer, alguém que não deveria sentir dor, alguém que não deveria ser humilhado, foi humilhado por mim e por você. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, foi por mim e por você. Ele foi humilhado por nós, ele foi morto por nós, ele não merecia. A própria palavra de Deus diz que ele é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus que desceu dos céus, se esvaziou de toda a sua glória para morrer por nós. Sabe o que isso nos faz, irmão? Nos faz o quê? Privilegiado. Imagine, saiba hoje, nessa noite. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar e depois eu fiquei pensando, uma pessoa disse assim: nunca ninguém morreu por mim. Não, saiba que alguém morreu por você, e alguém muito especial, foi quem? Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você. E o primeiro ensinamento que eu quero deixar nessa noite é que na cruz Jesus demonstra humilhação. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8 fala que ele se despiu da sua glória. Imagine Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que estava no céu, que estava com o Pai, com toda a sua glória, com todo o seu poder, ele que vem ao mundo para ser humilhado. Ele vem para ser humilhado. Isaías já falava, Isaías já profetizava que o Filho de Deus, isso aí é muito tempo antes de Jesus vir, que o Filho de Deus viria para ser humilhado. Imagine, irmãos, um profeta profetizar, falava que alguém viria para ser humilhado, para ser trespassado, para ser moído pelas nossas transgressões. Isaías já profetizou dizendo: daqui mais um tempo vai vir um homem, que esse homem vai ser humilhado, vai ser trespassado por mim e por você, para que o povo venha ter redenção. Mas eu quero voltar rapidamente, irmãos. Por que precisou existir a mensagem da cruz? Por que precisou Jesus Cristo vir ao mundo? Por que precisou? Primeiro vou contar rapidamente a história. Por que precisou? Primeira coisa, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Colocou Adão e Eva no jardim. E quando ele coloca Adão e Eva no jardim, Deus dá uma ordem para eles, que eles tinham que o quê? Que eles podiam desfrutar de tudo do paraíso, menos apenas de uma árvore. Que essa árvore era o quê? Do conhecimento, do bem e do mal. Porém, o homem não é Deus. O homem é um ser humano, cheio de curiosidade, cheio de incertezas e desobediente. O que ele foi lá? Foi lá na árvore, justamente na árvore que ele não podia ir, desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedece a Deus, o que acontece? Ele começa a ficar o quê? Separado de Deus. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecam, o pecado começa a entrar no mundo. O plano de Cristo, ele já sabia, mas sempre a palavra de Deus mostra que nós não éramos para viver no meio do pecado. Mas através de Adão e Eva, eles fizeram o quê? Eles simplesmente nos condenaram. Sabe o que Adão e Eva fez, irmão? Fez a irmã Jocicleide, fez o Everton, fez o irmão Francisco, fez o João Francisco, fez o Eurilei, fez o Nilson, fez a Nilson, fez eu, fez o Marcos, fez todos nós nascermos condenados à morte. Por causa dos dois. Por causa do pecado dele, nós nascemos condenados aí para o inferno. Sabia disso? Por causa dele. Mas Jesus tem o plano perfeito. Deus falou, Deus sabia que o
que era entregar o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para o quê? Trazer o homem de volta para Deus. Se Jesus não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui, sabe por quê? Porque nós não estaríamos condenados ao inferno. Mas através de Jesus Cristo, que veio, se humilhou para morrer por nós, para que nós viéssemos ter o quê? Vida eterna. Então nós aprendemos que o próprio Deus fez com que o seu Filho fosse humilhado por cada um de nós, para que nós viéssemos ter vida eterna. O segundo ponto, irmãos, nos mostra que a cruz, a mensagem da cruz demonstra o quê? Obediência. Obediência. Sabe o que é isso, irmão? Se o próprio Jesus Cristo, que tinha todo o poder, ele demonstra primeiro humilhação, aonde muitos de nós não gostamos de ser humilhados, não é verdade? Tem muita gente aqui que não gosta de ser humilhado, eu não gosto. Mas é necessário muitas das vezes nós sermos humilhados. Segundo ponto que nós estamos vendo, Deus demonstra obediência. Imagine só que Deus chega para o seu filho e diz assim: olha, você vai ter que crescer, você vai se encarnar, você vai se encarnar. O que vai acontecer com você? Você vai viver como humano. Você vai ter sentimentos, você vai ter dor, você vai sofrer como ser humano. E Jesus obedeceu e veio ao mundo. Irmãos, em que obediência? Imagine um filho de Deus andar pelas ruas, as pessoas falando mal dele, dizendo que ele não curava, que ele curava até com demônios, dizendo que ele não era o filho de Deus. Pessoas que viram ele curado, ele curando, ele ressuscitando, e crucificaram ele na cruz. Discípulos que andaram com ele, apóstolos que andaram com ele, fizeram o quê? Um deles traiu ele na cruz, para que ele fosse morto na cruz. Sabe o que é isso, irmão? Será que nós aguentaríamos ser obedientes, sofrendo, sendo humilhado, sendo preso, as pessoas rindo na nossa cara? Mas Jesus sofreu tudo isso. Ele foi obediente, ele foi até o final, ele não desobedeceu. Quando ele chega no final, ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava sentindo, ele estava sofrendo, mas ele fala logo depois: mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Pai, eu não quero fazer isso, mas se é a tua vontade, eu vou obedecer. É difícil nós obedecermos, não é verdade, irmãos? Será que nós somos melhores do que Jesus Cristo? Porque muitas das vezes nós não queremos ser humilhados, achamos que somos melhores do que Jesus. Nós não queremos obedecer porque achamos que somos melhores do que Jesus. Mas não. Jesus obedeceu e morreu na cruz do Calvário. Imagine só, irmão, se Jesus não tivesse morrido por mim e por você. Nós não teríamos vida eterna. Mas ele foi até o último momento. Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém? Então, irmãos, ele demonstra obediência. João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez com que Jesus Cristo obedecesse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? Que o irmão Lázaro morreu, mas ele tem a vida. Ele tem a vida eterna. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Nós sofremos, nós choramos, é verdade, mas ele tem a vida eterna.
A peregrinação dele aqui na terra passou. Passou. Era estranho quando nós embarcamos, né? Quando nós saímos do cemitério, né? Porque parecia que nós estávamos deixando ele. Quando nós saímos ali do velório, né? E a gente vinha de mão dada com a Alice, ele chorando, eu também. Ela disse assim: tu está com um sentimento que parece que nós estamos deixando ele aqui? Mas logo nós entendemos que ele não está mais ali. Ele está na vida eterna. Essa vida eterna que só tem quem crê. Só quem crê. A certeza disso. Sabe, irmãos, sofrer, nós estamos sofrendo. Mas no mesmo dia que nós enterramos ele, nós nos alegramos. Sabe por quê? Porque nós temos certeza que ele está bem. Aí eu faço uma pergunta para você: você está preparado? O dia do seu chamado? Então Cristo obedeceu ao seu Pai e nós precisamos obedecer. O terceiro ponto, o penúltimo ponto: a cruz demonstra perdão. A cruz demonstra perdão. Foi através da mensagem da cruz de Jesus Cristo, que nós fomos o quê? Perdoados por Deus. Foi através da morte e ressurreição de Jesus Cristo que eu e você fomos perdoados. Porque mesmo nós não tendo culpa, mas através, por causa de Adão e Eva, do seu pecado, nós estávamos o quê? Brigados com Deus, separados por Deus. Mas através da vida de Jesus Cristo para morrer e ressuscitar por nós fomos o quê? Perdoados. Deus nos perdoou por causa do sacrifício do seu Filho. Porém, irmãos, essa mensagem nos ensina também. Nós vimos que ela ensina humilhação, ela ensina obediência e ela ensina perdão. Muitas das vezes queremos que Deus nos perdoe. Quero que Deus me perdoe, Senhor, me perdoa, mas não queremos perdoar o irmão. Queremos que Deus nos perdoe, mas queremos odiar o irmão. A oração daquele que não perdoa, a oração daquele que não perdoa, ela não é ouvida. Efésios capítulo 4, 32 diz: antes seres um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, seres perdoador, porque Deus perdoou em Cristo. Amém? Marcos 11:25 diz: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Vamos? Graças te damos, Senhor, por essa noite, pelas tuas bênçãos e misericórdia, Pai, e que possamos, Senhor Deus, ter uma semana abençoada. Estamos nos últimos dias, Senhor, deste ano, e que possamos, Senhor Deus, continuar debaixo da tua proteção, para que possamos, Senhor, sempre andar em vitória, andar diante das tuas bênçãos e misericórdia. Pai, que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor, sobre nossas vidas. Que quarta-feira possamos estar aqui, no último dia do ano, para regozijar e agradecer a Deus pelas tuas bênçãos e misericórdia. Por isso nós oramos e agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.